Olá, essa é mais uma revisão de conteúdos da disciplina Administração de Materiais, desta vez falando sobre modelos de ressuprimento. Esse tema tem como objetivo determinar em uma organização, no seu controle de estoque, qual é o momento correto de repor o material. Responde à pergunta: quando comprar um produto? Para o entendimento desse tema, que é bem simples, nós podemos analisar esse gráfico que representa o comportamento normal de um estoque. Nele, nós temos no eixo X o tempo e no eixo Y as quantidades em estoque. Então, imaginando um estoque inicialmente abastecido, nós podemos ver que com o passar do tempo, a quantidade em estoque vai sendo utilizada. A linha que representa a quantidade disponível vai se movendo na diagonal até chegar a um ponto mínimo. Nesse meio do caminho, a empresa deve realizar a compra ou a reposição do material, que é justamente o tema da nossa análise. A partir do momento que ela compra e até o momento que ela recebe o produto, ocorre aquilo que nós chamamos de lead time, o tempo de reposição do produto. Uma vez entregue, o reabastecimento imediato. Então percebam que a nossa linha sobe verticalmente. Instantaneamente o estoque volta para um nível mais elevado. E em seguida o processo se repete. Eu tenho novamente a demanda ou utilização do produto até o momento que eu recebo, através do lote de compra, da quantidade comprada, quando o estoque é reabastecido. Esse comportamento é o comportamento típico. Podemos ver na parte de baixo do gráfico também a presença do estoque de segurança, já discutido anteriormente. Então, ele é a quantidade adicional de peças que estão ali para suprir uma eventualidade, um eventual atraso ou falta de material. No mundo perfeito, ou numa situação perfeita que o gráfico tenta demonstrar, esse estoque de segurança nunca seria utilizado, é o que nós temos aqui no exemplo. Mas na prática, em muitos momentos, a empresa necessitará desse estoque de segurança para conseguir manter o seu nível de serviço desejado. Partindo dessa análise, é fácil identificar que só há duas possibilidades para responder à pergunta: quando comprar um produto? E elas vêm justamente dos eixos desse gráfico. A primeira possibilidade é fazer uma compra por tempo. Então, nesse modelo, chamado sistema de reposição periódica, é definido um intervalo de tempo padrão entre uma compra e outra. Por exemplo, a empresa determina que vai fazer o reabastecimento do seu produto uma vez por mês. Esse é o intervalo criado. Então, a cada mês, ela deve comprar uma quantidade que, segundo a sua previsão, seja suficiente para mantê-la funcionando durante aquele período de tempo, já que a nova compra só acontecerá no mês seguinte. É um sistema de reposição muito utilizado no abastecimento de pequenos negócios, sobretudo no comércio atacadista que entrega para pequenos negócios. Então, atendimento de bebidas, guloseimas, vários itens que são entregues pelo atacadista no varejista seguem esse padrão. O atacadista determina uma frequência de visita ao seu cliente e a reposição acontece sempre que há essa visita. Não é o modelo predominante. Atualmente, o modelo de maior utilização é o sistema de reposição contínua, que se vale do outro eixo do nosso gráfico, do eixo Y, que é o eixo da quantidade. Nesse modelo é determinada uma quantidade limite, que quando atingida indica a necessidade de uma nova compra. Então, utilizando um exemplo do nosso dia a dia, como por exemplo o abastecimento do tanque de combustível de um automóvel, no sistema de reposição contínua, que é o sistema por quantidade, nós teríamos uma decisão como: eu vou reabastecer o meu veículo sempre que a quantidade de combustível disponível no tanque chegar a um nível, por exemplo, de 1/4 do marcador. Então, sempre que eu chegar a 1/4 de combustível disponível, eu faço o reabastecimento. No modelo contínuo, que foi o modelo explicado inicialmente, no modelo periódico, que foi o modelo explicado inicialmente, nós teríamos a situação assim: eu abasteço o meu automóvel, por exemplo, uma vez por semana, toda quarta-feira ou toda sexta-feira. São duas formas diferentes de encarar o processo. Mas o mais comum é que as empresas definam uma quantidade limite, uma quantidade alvo, e de acordo com o atingimento dessa quantidade no nível do seu estoque, você receba a informação de que deve comprar ou deve repor o produto. Essa quantidade é chamada de ponto de pedido,
ou ponto de reposição também. Então é ela que indica que há necessidade da nova compra, do reabastecimento do material. E percebo que é justamente o atingimento do ponto de pedido que dá início àquilo que nós chamamos de lead time, ou tempo de reposição. A partir desse momento, até a efetivação da compra, até o recebimento e habilitação para o uso do produto, eu tenho o lead time acontecendo. Nesse caso, o grande segredo, o grande desafio passa a ser como obter ou como determinar o ponto de pedido de um item. Na verdade, é uma análise bastante simples em que nós teremos o ponto de pedido dado pela demanda média do produto multiplicado pelo lead time, que justamente vai me mostrar qual deve ser o consumo, a minha necessidade durante o período de reabastecimento, mais o estoque de segurança, que é minha reserva. Então, imaginando um produto que tem uma demanda média de 500 unidades por dia e um lead time de 3 dias, eu teria um consumo durante esses 3 dias estimado de 1.500 unidades. Se esse mesmo item tiver um estoque de segurança de 250 unidades previsto, o meu ponto de pedido seria essa minha demanda durante o lead time, 500 por dia vezes 3 dias, mais o estoque de segurança. Então, 500 vezes 3, 1.500, mais as 250 unidades de estoque de segurança, hipoteticamente falando, totalizando 1.750. Ou seja, o ponto de pedido, o momento em que a empresa deveria reabastecer o seu estoque, comprar novamente esse item, aconteceria quando a quantidade disponível atingisse um nível de 1.750 unidades. A aplicação do ponto de pedido realmente é muito simples. O único cuidado mais operacional que se deve ter é você sempre manter a sua demanda média e o seu lead time na mesma unidade de tempo. Então, imaginando um outro exemplo, demanda média de 800 peças por mês e um lead time de 15 dias, por exemplo. Nós temos a demanda mensal e o lead time diário. Essas duas informações estão em unidades de tempo diferentes. Então precisaria converter ou a demanda média para uma quantidade diária ou o lead time transformado em um período de tempo. São 15 dias, então seria, por exemplo, equivalente a 0,5 meses. Observado isso, a aplicação do modelo de ponto de pedido é bastante simples. Esse tema é bastante breve, a utilização dele, como falado, é simples e nas atividades e materiais da nossa apostila você pode encontrar mais informações e também exemplos de aplicação. Obrigado e em breve voltaremos com mais uma revisão. Até mais!